tempos atuais as respostas que vos apontam uma nova forma de existir no planeta. Buscai com todo empenho sintonizar vosso espírito com as falanges do Cristo, que se dedicam ao esclarecimento geral. Orai e vigiai como ele vos recomendou e fazei-vos seus mensageiros no socorro à dor e à ignorância. Dessa forma garantireis vosso equilíbrio na 11ª hora que já estáis vivendo. Quanto ao mais, de qualquer forma a morte do corpo físico é um determinismo irrevogável. Resta-vos saber de frontal e íntima união com o Senhor da vinha. Capítulo 7. De onde vem o caráter? Pergunta. Na grande viagem de circunnavegação em torno do eu, uma importante interrogação sempre se faz presente, inclusive entre os psicólogos, sobre quais os fatores determinantes da formação do caráter, ou seja, como justificar as características individuais. Ramatiz, poderosas energias criadoras pairam sobre toda a humanidade desde os primórdios da vida planetária, sem que seus beneficiários consigam discernir sobre os extraordinários fenômenos nos quais se encontram envolvidos. A grandiosidade da criação repousa toda ela sobre o esplendoroso planejamento através do qual o amor se faz presente junto às criaturas. Para aqueles que possuem olhos de ver, um simples sinal é suficientemente eloquente para expressar toda a cobertura da lei da vida maior, presente em cada pequeno detalhe do universo manifestado. Entretanto, como cegos que se orientam às apalpadelas, os seres humanos, em sua maioria, costumam tornar-se insensíveis ao cenário de extraordinária beleza e significação que o existir humano representa. Bastaria um pouco mais de observação e de descondicionamento em relação às rotinas no modo de pensar e agir para que, ao influxo de uma simples meditação, o rumo fosse encontrado no que diz respeito à interpretação do fenômeno da vida humana. Pergunta. Haveria, portanto, uma negligência por parte dos seres humanos em relação à busca de uma compreensão melhor da vida? Ramatiz. Mergulhados na matéria, os seres humanos, como espíritos encarnados, tornam-se embotados, preferindo ruminar experiências prazerosas, sem reservar tempo e esforços para investigar o dom da vida que lhes foi concedido generosamente. Pergunta. Essa valorização da experiência imediata seria um malefício para o espírito encarnado? Ramatiz. Não poderíamos, a rigor, considerar que essa atitude signifique uma valorização da experiência imediata, pois o fenômeno da vida encontra-se representado especialmente pela consciência do existir, sem a qual nada seria percebido. E é exatamente sobre tal ocorrência portentosa que as mais qualificadas personalidades da área científica silenciam, numa tentativa de se apoiar no concreto, no objetivo, no observável, com exclusão absoluta do fator determinante de tais percepções, a mente humana como tal. Pergunta. Parece-nos um problema sem solução. Se o abafamento da memória espiritual determina uma identificação maior com o plano material, como sair do círculo vicioso gerado por esse processo? Ramatiz. Pelo desabrochar de maturações sucessivas a lei garante a evolução do espírito, o que não anula a necessidade de esperar que isso aconteça. Antes de tal preparação não existiam os olhos de ver e a maior evidência, representada pela própria vida, não é suficiente para sensibilizar a alma embrutecida. Pergunta. Haveria então utilidade em difundir ensinamentos para uma humanidade assim despreparada? Ramatiz. Quando o semeador sai a semear, ele cumpre sua tarefa que faz parte do mecanismo de renovação da vida. Entretanto, não cabe a ele profetizar sobre quais os grãos que germinarão e quais os que serão perdidos para a colheita. Da mesma forma, os que já adquiriram olhos de ver reconhecem na tarefa benfeitora da semeadura espiritual o recurso do seu próprio crescimento perante a vida. Servindo e passando utilizam-se dos dons adquiridos para arar o solo e semear, deixando à vida a tarefa da germinação e da colheita, a seu tempo. É preciso que os campos estejam semeados para que na estação certa a produção surja. Pergunta. Dessa forma,
O progresso do conhecimento humano encontra-se intimamente condicionado ao desabrochar de maturações sucessivas no espírito humano. Ramatiz, não poderia ser de outra forma, tendo em vista que o progresso do espírito possui primazia sobre o progresso do conhecimento científico. Pergunta: como compreender tal precedência se o próprio andamento dos conhecimentos científicos impulsiona o progresso humano? Ramatiz, se o vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Assim exortou o mestre aos que ouviam falar do progresso do espírito, que se processa através das múltiplas encarnações. Declarou-lhes que seria preferível entrar na existência material sem um braço, do que, possuindo-o, fazer dele mau uso e perder a oportunidade de renovação espiritual. Desse modo retratou em cores candentes a avidez com que o espírito precisa buscar sua redenção, da qual depende sua paz. Torna-se fácil compreender que, se a disciplina austera a que o ser reencarnante deve submeter-se elimina, inclusive, partes vitais do seu corpo físico, visando a correção do sentimento desajustado pelo egoísmo de seu séquito de consequências, a aquisição de conhecimentos científicos ou a permanência na ignorância relativamente à cultura poderão funcionar como válvulas que, graduadas segundo as necessidades da evolução individual, contribuirão para estágios de expansão ou retenção dos recursos intelectuais segundo as necessidades do progresso espiritual do ser. Durante o período de privação, a alma rebelde pode perceber melhor suas lacunas e trabalhar sobre elas, se não fizer de tal aprendizado motivo de revolta contra a lei que o educa e corrige. Pergunta: tal processo, que segue a linha das maturações necessárias, não poderia favorecer um ritmo demasiadamente lento para o aprendizado? Ramatiz, o espírito oferece à vida o ritmo em que deseja evoluir. O chamamento é permanente e grandioso. As forças do amor impulsionam permanentemente o progresso dos universos criados. Não é a espiritualidade que imprime o ritmo ao progresso do espírito, pois é da lei que esse seja graduado pelo exercício do seu próprio livre-arbítrio, que o irmana a todos os seres criados na tarefa de deslocamento em direção à meta da evolução constante. Pergunta: poderíamos então supor que a dificuldade de identificar certas realidades para transferi-las ao conhecimento científico representaria um desinteresse ou uma negação por parte dos pesquisadores? Ramatiz, certamente que alguém só se empenha em conhecer algo que de alguma forma já lhe surge como um ponto importante a ser investigado. Pergunta: essa situação não criaria um verdadeiro círculo vicioso? Ramatiz: é natural que a colheita seja da mesma natureza do plantio. Quem despreza a vida não recolhe suprimentos. Pergunta: poderíamos concluir então que a ciência funciona em círculos fechados segundo as preferências dos pesquisadores? Ramatiz: se plantardes relva, não colhereis carvalhos. Pergunta: qual a forma de escaparmos a esse fechamento das fronteiras do conhecimento provocado pela visão estreita ou negativa dos pesquisadores? Ramatiz: pela coragem de pesquisar onde, até então, todos se negam a chegar. É de elementar bom senso partir para hipóteses de trabalho inspiradas em postulados renovadores da vida no planeta. Se o materialismo só pode conduzir ao caos, torna-se urgente mudar o rumo da pesquisa e alcançar o porto seguro da sobrevivência do espírito e da vida em novas dimensões. Pergunta: como interpretar as dificuldades encontradas até hoje para mudar o rumo da pesquisa científica visando uma concepção mais abrangente da vida? Ramatiz: poderíamos estabelecer uma analogia para tentar clarificar o procedimento atual da maioria dos seres humanos dedicados à pesquisa científica. Simbolizemos a atual civilização como um grande transatlântico construído com todos os aperfeiçoamentos técnicos e equipado com aparelhagens perfeitas, porém guiando-se por mapas desatualizados. A um determinado momento os instrumentos de bordo sinalizam a possibilidade de colisão com obstáculos que os mapas considerados mais atualizados não registram.
Movimentos subterrâneos da crosta trouxeram à superfície formações rochosas antes inexistentes. Estabelece-se entre os tripulantes uma imensa discordância. Existem os que creem nos avisos dos instrumentos e a eles se contrapõem os que fixam sua confiança nos mapas, preparados com a mais avançada técnica oceanográfica. E, enquanto as discordâncias se multiplicam, o barco se aproxima dos obstáculos, desprezando-se a possibilidade de que a realidade do momento exige mais do que opiniões pessoais na posição arraigada do ponto de vista técnico. A situação extremamente delicada requer o surgimento de uma flexibilidade resultante da superação do orgulho, que não admite correções, sejam de que natureza forem. Pergunta: como compreender que a grande cultura e a preparação esmerada dos técnicos das diferentes especializações científicas não lhes facilite a flexibilidade necessária à mudança exigida pelas circunstâncias? Ramatiz: os feiticeiros terminam por se identificarem com o seu feitiço. Pergunta: de que forma interpretar essa afirmação? Ramatiz: o Deus entronizado pelo cientista, de modo geral pouco afeito às reflexões de caráter filosófico, está representado pela precisão técnica de seus artefatos e experimentos. A tecnologia rende culto ao Deus da precisão mecanicista que assume foros de infalibilidade. Admitir deficiências no mapeamento obtido pelos meios consagrados torna-se um assunto de fé. O cientista frequentemente confunde-se com o religioso, cuja formação lhe incutiu conceitos que facilmente se transformam em preconceitos, ou pontos de partida para toda e qualquer reflexão. Os modelos teóricos facilmente confundem-se com os artigos de fé das seitas ou religiões a se combaterem mutuamente, em torno das teorias, concepções ou verdades mais confiáveis. E o poder, seja na área científica ou religiosa, termina por expor os seres humanos às mais absurdas formas de viver, sejam expressas na marginalização cultural ou no anátema religioso. Hoje, mesmo perante a catástrofe iminente, as hostilidades desencadeadas em nome da supremacia religiosa ou científica dividem o planeta em partes que se destroem mutuamente, numa compulsão irreversível, fruto do orgulho que enrijece e torna inflexível em caráter e consequentemente as atitudes humanas. Pergunta: nesta viagem em torno do eu, parece-nos profundamente importante conseguir que os psicólogos reconheçam a origem do caráter, assim como todos os setores do conhecimento que se ocupam do bem-estar humano. Como contribuir para que os que não possuem olhos de ver passem a enxergar? Ramatiz: da mesma forma pela qual a ciência mais mergulhada na concepção material da vida, a física, serviu de instrumento para a implantação de uma nova concepção do universo, cujas características abriram um novo panorama, deixando para trás todo o período de supervalorização da matéria. Chegados às últimas fronteiras da matéria na exploração do átomo, os físicos escancararam as portas do universo em suas múltiplas dimensões, perante os olhos perplexos de homens de genialidade discutível e de probidade incontestável. Representando o papel de novos profetas, no século XX, foram postas em sua boca as palavras que antes já haviam sido pronunciadas por profetas e místicos em relação à grandiosa dança da vida universal, quando a energia substituiu o conceito de espírito para ser possível afirmar que as novas leis descobertas pela ciência não representavam mais do que o produto de mentes racionais e bem conceituadas. Por caminhos diversos haviam se encontrado, com o mesmo saudável espírito, nas fronteiras do invisível, o místico e o cientista. E cada qual utilizando o seu vocabulário peculiar conferir a realidade de que vida é, em última análise, espírito/energia, cuja natureza última e inefável estabeleceu, para a felicidade aos seres humanos do futuro, a impossibilidade racional de continuarem a existir divergências e hostilidades entre o conhecimento espiritual e o científico. Nesse nível, isto é, através da racionalidade,
Os partidarismos exacerbados até então contribuíam para o esfacelamento da cultura e para o desperdício de preciosas energias representadas pelas intermináveis lutas entre ciência e religião. Na fronteira última do reinado da matéria, o impacto sofrido pela pesquisa científica igualou o transe do místico ao labor racional do cientista no que diz respeito aos resultados. Ambos, com espanto e deslumbramento, estacionaram perante a realidade única, a ilusão dos sentidos dissipada pela dança sagrada de Shiva, a qual desde então foi identificada, até mesmo por aqueles que não possuíam olhos de ver. Pergunta: entretanto, constatamos que as estruturas de pensamento que prevalecem entre os seres humanos não foram grandemente alteradas com essas descobertas e o tempo urge. Como provocar a aceleração do esclarecimento geral? Ramatiz: a espiritualidade superior adota uma atitude serena perante o desenvolvimento do processo evolutivo humano. Mesmo que prodígios possam ser realizados perante os olhos estupefatos dos seres humanos, tal ocorrência não consegue demover imediatamente atitudes cristalizadas por séculos ou até milênios. Inalterável é o trabalho do amor sobre a trilha a ser seguida pelos seres humanos. Ele consiste na paciente espera do momento de sensibilização que infalivelmente ocorrerá para cada um, com o sagrado direito de evoluir garantido pela mesma lei que lhe sustenta o existir. O processo é sempre o mesmo: dar ao espírito o tempo que ele necessita para acordar do embotamento provocado pela matéria e sua hipnose, fruto do abafamento da memória espiritual. Pergunta: haveria para nós, seres humanos, alguma forma de contribuir para a aceleração do amadurecimento dos meios científicos para a necessidade da pesquisa em torno da vida espiritual? Ramatiz: a espiritualidade previu o momento em que a eclosão dos trabalhos científicos poderiam servir para o esclarecimento geral. Em primeiro momento a ciência serviu para impulsionar a mente humana do dogmatismo pretensioso e estreito e da superstição para o rumo da racionalidade exacerbada, como forma de reação única ao constrangimento da repressão causada pelo fanatismo religioso. Realizada essa primeira etapa, os seres humanos desembocaram no dogmatismo científico, dentro de uma visão estreita do universo racional e sensorial. Numa terceira etapa, cabe a todos os interessados numa nova renascença do espírito e de sua busca de horizontes mais amplos, pesquisar as novas dimensões do universo que aí sempre estiveram. E do mesmo modo que antes abriu novas trilhas, já agora ultrapassando os domínios da racionalidade para uma percepção de novas dimensões do existir em conexão direta com a origem da vida em suas sublimes e renovadas dimensões. A escola é a mesma, a vida, e a lição se aprimora à proporção que o aprendiz faz jus a mais um degrau de crescimento no conhecimento e no amor. Capítulo 8. Europa, Velho Mundo, Homem Velho. Pergunta: segundo as propostas do Evangelho de Jesus, o homem velho representa o conjunto de características prejudiciais à evolução do ser humano. Que relação existiria entre esta colocação de simbolismo espiritual e o continente europeu? Ramatiz: é preciso relembrar que a humanidade, como um todo, vem percorrendo, ao longo do tempo, um processo cíclico de aprendizagem, no qual etapas são cumpridas no plano da matéria em conexão com os planos traçados no espaço para os seres que deverão formar os agrupamentos humanos, visando o impulsionamento da grande epopeia vivenciada pelo planeta desde os seus primórdios. De acordo com as características psicológicas a serem buriladas, as almas são atraídas ao local indicado no tempo certo para o desempenho de sua função, com vista ao serviço a ser prestado e simultaneamente à autoeducação. Neste sentido, o espírito pode encarnar-se, indiferentemente, em qualquer local onde o aprendizado seja produtivo para sua evolução. Porém, simultaneamente, cogita-se de favorecer o processo educacional da humanidade e para esse fim observa-se o grande plano relativo ao amadurecimento dos seres humanos como um todo, respeitando-se o processo psíquico,
espiritual da humanidade através dos tempos conhecidos e desconhecidos. Ao nos dedicarmos, no presente trabalho, a uma análise da viagem do espírito, em torno do eu, executada em níveis de aprofundamento progressivo, cabe-nos estabelecer uma analogia entre o processo grandioso através do qual as forças crísticas vêm impulsionando o existir da coletividade terrestre e a forma pela qual o processo psíquico individual se entrosa com a linha evolutiva da humanidade planetária. Pergunta: como compreender melhor essa analogia? Ramatiz: ao realizarmos uma análise retrospectiva sobre a história da humanidade, podemos verificar que, dentro dos tempos conhecidos, a espécie humana desperta para um autoconhecimento gradual, a partir da era pós-diluviana, quando espiritualmente o Egito e a Índia foram considerados o pai e a mãe da humanidade terrestre. A era pré-diluviana permaneceu para os seres humanos atuais como o tempo da gestação, do qual não existe memória, embora permaneça a certeza de grandes eventos intrauterinos que a consciência de vigília não registra. E na observação do processo de crescimento pode-se constatar o paralelismo existente entre o desenvolvimento do ser humano individualmente e a expectativa do plano espiritual em relação ao progresso da coletividade terrestre. Pergunta: como estabelecer esse paralelo? Ramatiz: a coletividade europeia representa um caldeamento preciosíssimo de valores arduamente vivenciados por séculos de experiências capazes de apresentarem, como resultante, uma contesta cultural de inapreciável valor. Entretanto, de permeio com tais vivências, encontramos o fato concreto de uma incapacidade de renovação, por ausência de sintonia com as propostas do plano espiritual e mesmo pela sua negação sistemática. Em termos de situação espiritual, tal acontecimento traduz-se por um esclerosamento que prejudica o livre fluxo da linfa do espírito pela impossibilidade de circular em veias obstruídas pelo cansaço, não da idade que para o espírito não conta, mas da postura sistematicamente negadora da realidade maior. E o homem tornou-se velho por não admitir a renovação pelo espírito, passando a conviver com uma atmosfera de grandezas passadas que mais o tornam fixado em torno de bens perecíveis. Ao herdar a cultura de eras anteriores, do Egito e da Índia, e caldeá-la com sua própria vivência, o quantum de espiritualidade absorvido foi primorosamente acrescentado pelo amor que Jesus, a luz do mundo, fez circular sobre a terra. Porém, pouco tempo após o saudável estupor que paralisou a consciência terrena sob o efeito da presença suavizante do mestre Galileu, já se organizavam cruzadas em seu nome, para dar vazão à ânsia involuída de predomínio pela destruição dos irmãos, a quem ele recomendara que amasseis como ele o fizera. E os espíritos encarnados e desencarnados que acompanham a evolução da humanidade permaneceram velando sobre o panorama espiritual de uma coletividade cuja conduta se assemelhava à do menino que desperta para a vida e esquece as recomendações dos mais experientes, embrenhando-se em situações dolorosas por falta de discernimento. Pergunta: desse modo o velho continente representaria os aspectos estacionários do psiquismo coletivo da raça humana, em oposição ao crescimento por renovação. Ramatiz: vitórias imensas dos seres encarnados sobre o meio ambiente podem ser celebradas ao longo do processo de desenvolvimento da comunidade europeia e, em grande parte, a esse fator deve-se o orgulho com o qual se posiciona perante a humanidade planetária, estando essa cônscia, por sua vez, do respeito que deve ao refinamento dos hábitos implantados pela cultura europeia ao longo dos séculos. Entretanto, o progresso é feito de renovações sucessivas que não podem cessar nem mesmo em nome dos mais belos castelos levantados pela limitada visão de seres que, dentro de sua concepção do mundo, fecham-se a renovações que lhes parecem incômodas, inimigas de seu bem-estar temporário. Ao estabelecermos analogia com o organismo físico dos seres humanos, podemos compreender que o processo de envelhecimento pode ser saudável ou afetado por males decorrentes do mau uso da aparelhagem orgânica. Pergunta:
De que forma compreender essa dualidade no caso em apreço? Ramatiz, o simples fato de a comunidade europeia, como todas as outras já existentes no planeta anteriormente, precisar passar pelo processo de envelhecimento natural, não representaria obrigatoriamente uma condição de enrijecimento espiritual com toda a série de consequências penosas referentes a um esclerosamento de suas potencialidades. No caso de se haver simido de incursões no terreno da negatividade espiritual, a velhice seria coroada de um posicionamento equilibrado e sádio perante os desafios naturais do caminho de sua evolução. Entretanto, para aquela coletividade, aos chamamentos do espírito imortal sempre correspondeu a escolha de Marta, não de Maria. Pergunta: no entanto, essa não seria uma escolha natural, tendo em vista o nível evolutivo da comunidade terrena? Ramatiz, não cogitamos da condição ou forma de reação das coletividades estar inserida na qualidade de natural ou não. Trata-se de saber se uma reação enquadra-se no panorama favorável ou desfavorável ao progresso do espírito. O simples fato de ser natural a reação negativa ao progresso do ser imortal não altera sua negatividade, ou seja, sua contribuição para futuras sobrecargas apesarem penosamente sobre a ânsia de liberação do ônus de viver mergulhado na penumbra, quando se poderia penetrar na região da luz. Partimos do princípio que tanto o negativo quanto o positivo estão previstos na pauta do que é natural, ou seja, habitual a um determinado padrão de existir para os seres em evolução. Cogitamos, no entanto, da forma pela qual o espírito em trânsito da animalidade para a sublime condição de anjo em potencial pretende conduzir-se para facilitar ou retardar a posse de sua herança divina. Dizendo de outra forma, se a escolha recai sobre o júbilo das bem-aventuranças anunciadas pelo Senhor ou sobre atitudes de horizontalidade que se arrastam como o verme sobre o solo terreno. Pergunta: considerando o tema que nos ocupa, poderíamos afirmar que a comunidade europeia esteja na condição extrema de horizontalidade descrita acima? Ramatiz, se observardes bem podereis constatar a estrutura perfeita das formas biológicas chamadas inferiores como matrizes que são da vida em suas mínimas expressões e percebereis que nada podereis criticar sobre sua adequação aos fins para os quais se destinam. Constatando com isenção de ânimo a beleza da obra do Eterno na lagarta que areja o solo ou que se ocupa a fazer de sua baba o fio de seda de um valor inestimável, só tereis que abençoá-los a singela condição em que permanecem, em obediência à lei que a sustenta, na sua função bem ajustada. Entretanto, o mesmo não se poderia dizer em relação à adequação do comportamento de coletividades humanas, cujo corpo físico já foi submetido ao processo renovador da verticalização do sistema nervoso, para a captação de energias de natureza superior, mas que, em espírito e verdade permanecem aderentes ao solo, a terra manda divosa, quando deveriam contribuir para a verticalização do panorama abençoado de que participam. Pergunta: perdoai-nos a insistência, porém parece-nos um rigor excessivo assinalar, como uma posição tão prejudicial, o resultado de séculos de cultura tão preciosa para o afastamento do planeta de sua condição primitiva. Que dizeis? Ramatiz, nossas ideias se de nenhum modo visam desvalorizar a condição cultural daquela comunidade. Referimos-nos à sua situação espiritual. Pergunta: poderíamos receber maiores esclarecimentos? Ramatiz, é preciso distinguir refinamento cultural de evolução espiritual. Pergunta: ambas essas condições não têm uma raiz comum? Ramatiz, o refinamento cultural pode ser comparado a um afluente da grande correnteza da evolução do espírito. Pergunta: como compreender essa afirmação? Ramatiz, o espírito, em sua caminhada, desloca-se permanentemente em direção à meta, o aprendizado. Como o fluxo das águas de um rio mais ou menos caudaloso, recebe no percurso a incorporação de elementos que, desde as suas cabeceiras até ao grande oceano, acrescentam-lhe vitalidade ou poluição,
desse modo decidindo sobre sua utilidade ou nocividade. Entretanto, em ambas essas situações, o processo de crescimento se faz em condições benfazejas ou prejudiciais, isto é, em harmonia com a criação ou pela dor resultante da contraposição à lei. Pergunta: haveria possibilidade do rio no qual a evolução do espírito se encontra simbolizada, furtar-se a receber o afluente que se encontre poluído? Ramatiz: nesse fator encontra-se o ponto nodal do processo evolutivo, capaz de estabelecer a diferença entre os níveis menores e os mais amplos da evolução. Pergunta: como entender tal afirmação? Ramatiz: considerando o processo de despertamento crescente da autonomia dos seres criados perante os estímulos que os cercam. Pergunta: poderíamos receber maiores esclarecimentos? Ramatiz: o ser humano parece como ser mais ou menos amoldável ao longo da escalada de seu processo evolutivo. De sua resistência a ser influenciado pelo ambiente pode-se deduzir o nível evolutivo no qual se posiciona perante a escalada que o conduzirá um dia à plena libertação das restrições capazes de funcionarem como entraves à sua caminhada para a luz. Pergunta: essa atitude poderia ser interpretada como uma posição de isolacionismo contrária à livre troca fraterna recomendada pelos ensinos evangélicos. Que dizeis? Ramatiz: nunca será demais voltar a comentar os ensinamentos do sublime Rabi da Galileia, especialmente quando se cogita de auxiliar a compreensão de como colocá-los em prática. Quando ele recomendou orai e vigiai, vós sois a luz do mundo, qualificando-vos ainda como sal da terra, em síntese, afirmava a necessidade de despertamento consciencial para as novas dimensões que adormecem no âmago de cada ser criado. Procurava desse modo apontar-vos o caminho que vos permitiria libertar-vos das peias ou entraves que impedem ainda a expansão do extraordinário potencial a ser despertado em cada indivíduo para que a semente da luz germine e dê frutos de paz e de amor. Entretanto, tal processo jamais conseguirá instalar-se com a regularidade desejada enquanto não forem estabelecidas fronteiras portas adentro do ser profundo, que exige quietude, meditação e sensibilização constantes para que não perca rumo a ser seguido na grande viagem do ser em torno de si mesmo. Pergunta: constatamos que se torna problemático aqueles que iniciam a busca do caminho definir uma posição harmônica na qual a resistência às solicitações do meio não enrijeçam a sensibilidade, da mesma forma que constatamos a necessidade de não permitir que as circunstâncias determinem a nossa forma de existir. Como alcançar o equilíbrio favorecendo de forma efetiva a autorrealização espiritual? Ramatiz: as forças ambientais exercem predominância sobre o espírito enquanto este permite que assim seja. Pergunta: essa afirmação não estaria negando a realidade concreta de nossa vulnerabilidade? Ramatiz: ao contrário, estaria afirmando a soberania absoluta do espírito sobre a matéria. Pergunta: como compreender tal afirmação? Ramatiz: a espiritualidade superior possui critérios de avaliação baseados na essência da vida, que é o espírito. Tais critérios só admitem a influência do negativo com a contraparte do positivo. Pergunta: esse procedimento não poderia ser considerado como a negação de uma realidade? Ramatiz: tocastes na palavra-chave, a realidade ou a realidade. Exprimir processos espirituais com as palavras do vocabulário da vida material estabelece uma dualidade responsável por um duplo sentido na comunicação. A nosso ver, não existiria negação de uma realidade, somente sua ampliação. Pergunta: como interpretar essa proposta? Ramatiz: desde os fulcros remotos do surgimento do ser na criação, o fluxo de existir se processa de forma harmônica, porém não idêntica em suas fases sucessivas. No deslocamento simbólico em direção à fonte de toda a luz, alargam-se as percepções, ampliando-se consequentemente a realidade alcançada pelo espírito que desperta para sua destinação eterna.
Certamente podereis conceber tal processo se considerardes as reais diferenças existentes entre fases sucessivas de vosso amadurecimento como seres encarnados. De nenhum modo poderá ser afirmado que a realidade de um adulto é percebida de forma idêntica que esse indivíduo captava as impressões do mesmo ambiente físico de sua infância ou adolescência. O equipamento de sua sensibilidade ampliou-se em aspectos sutis, orgânicos e psicológicos, capazes de determinarem uma noção mais diversificada e ampla de tudo que o cerca, alterando, portanto, sua concepção de realidade. Pergunta: precisaríamos então adotar uma nova conceituação de realidade para conseguirmos discernir o caminho a seguir em nossa viagem em torno do eu? Ramatiz: sim. Do velho mundo das ideias materialistas, redutoras das potencialidades humanas, para o novo mundo marcado pela ascendência do espírito, uma porta se abre, a porta estreita da renovação interna, com a modificação cabal dos valores a serem atribuídos aos fatos corriqueiros da vida, assim como as metas a serem alcançadas. Pergunta: perante vossas afirmações, um grande impulso de esperança surge naturalmente em nosso ser como reflexo da ânsia de paz e amor existente em nosso espírito. Entretanto, tal anseio promissor logo se apaga perante a evidência da preponderância do negativismo do homem velho que em nós habita. Como superar essa dualidade? Ramatiz: buscai o reino de Deus e sua justiça. O eco dessas palavras ressoa ainda na memória espiritual da humanidade e se faz verdade e vida quando o processo de abertura espiritual se instala no espírito. Ao ocorrer o cansaço em relação à repetição de experiências frustradoras inspiradas no orgulho e na vaidade dos seres humanos, o espírito imortal finalmente começa a entrever as novas paisagens de nível celestial e para alcançá-las impõem-se disciplinas árduas que, para os menos amadurecidos, funcionam como fonte de frustrações insuportáveis. Para ele, que desperta do longo sono de hibernação na matéria, nenhum sacrifício será demasiadamente penoso. O tributo a ser para cruzar as portas do reino parecer-lhe-á demasiadamente pequeno perante a grandiosidade do panorama identificado nos fugazes momentos de sua rica introspecção espiritual. Através dela fluirão bem-aventuranças capazes de sustentá-lo e, nos mínimos detalhes de suas lutas, será capaz de extrair ensinamentos e luzes espirituais que o sustentarão como doses compactas de paz a fluírem sobre ele e o ambiente, sob a forma de serviço à seara do Mestre Jesus. Pergunta: como poderíamos aplicar essas propostas ao tema que dá título ao presente capítulo? Ramatiz: a espiritualidade esteve presente, difusa e atenta, em todas as etapas do crescimento espiritual da humanidade. Entretanto, como facilmente se pode compreender, o processo educativo do espírito humano exigiu sempre uma filtragem da revelação, condizente com o estágio do processo em andamento. Através dos séculos a orientação fluiu pelos canais intermediários ou médiuns, videntes e profetas, buscando tornar-se a mais concreta possível perante a percepção dos humanos. Entretanto, paralelamente à dedicação das hostes iluminadas no amor do Cristo, coexistiu sempre, como consequência desse mesmo amor, o respeito à lei, que é feita de sintonia e livre-arbítrio, como normas para o crescimento. Consequentemente, a revelação muitas vezes se deparou com obstáculos interpostos pela própria escolha dos seres encarnados, visceralmente afinados com as forças involutivas negadoras da luz. Dessa forma, pode-se identificar os oráculos, pitonisas e profetas que alertaram a humanidade em todos os tempos para as formas de autorrealização no caminho da luz, serem preteridos pela grande massa humana em favor dos magos adivinhos e ledores da sorte, o que degenerou no repúdio a todas as instruções de maior pureza, incansavelmente trazidas à Terra e que culminaram com a exemplificação esplendorosa do Mestre Jesus. E o velho mundo continuou a cultivar velhas ideias sobre a vida no planeta, conseguindo desfigurar a própria mensagem do Mestre do Amor e Doação,
para apresentá-la como uma estrutura de poder terreno, com todas as suas consequências nefastas. No Velho Mundo deu-se ainda uma transformação que funcionou como uma pequena réstia de luz perante a humanidade. A reforma pretendeu destruir os abusos do poder sacerdotal, porém confiou demais na razão como instrumento de iluminação do espírito, ressecando desse modo a fonte do encontro místico do ser com seu Cristo interno, com a luz que habita em cada ser criado. Foi o momento em que se considerou necessário transplantar para novas terras a mensagem do Cristo onde, baseando-se em ideias de liberdade e igualdade, existiriam melhores condições para a expansão da força genuína dos ensinamentos espirituais. Buscava-se desse modo deixar para trás velhas concepções sufocantes de poder discricionário e dogmático, para o necessário arejamento oferecido pela razão e pela liberdade. Livres dos constrangimentos religiosos e políticos anteriores, os homens deveriam usufruir de um novo mundo de paz e concórdia para expandirem a mensagem espiritual. Contrariamente a todas as expectativas, apesar de todas as novas condições, a natureza predatória e egocêntrica dos seres humanos considerados de raças superiores dedicou-se, com mortal fúria, à conquista das terras e das riquezas, com desprezo total à mensagem central da pregação do Mestre. Ao invés de aproveitarem as novas condições de vida para aceitarem voluntariamente o seu jugo leve, negaram-no, destruindo a paz do novo lar terreno, trucidando e perseguindo os irmãos de qualquer origem que se interpusessem entre a desenfreada ambição generalizada, num verdadeiro processo de loucura coletiva, onde a cisão se fez total. Cidadãos religiosos à mesa e aos domingos nas preces coletivas dos hinos fervorosos, transmutando-se em algozes cuja força era o fogo destruidor das armas mortíferas, nas quais repousava a sua segurança. Assim, o velho hábito de ignorar as recomendações do suave Rabi da Galileia, no que concerne à evolução baseada no amor fraterno, implantou-se no mundo novo, e as fogueiras da Inquisição foram substituídas pelo holocausto generalizado das nações indígenas, pois o homem branco era superior em ferocidade. Desse modo, o homem velho cobriu-se de razões terrenas capazes de lhe anestesiarem a sensibilidade para os direitos de legítimos possuidores da terra, batizando com sangue o solo que deveria ser palco da grande transmutação, para a qual havia sido sonhada a implantação da terra da liberdade e do amor irrestrito. Capítulo 9. América, admirável mundo novo, novo mundo do espírito. Pergunta, prosseguindo na análise do comportamento humano através das sucessivas etapas de seu crescimento. Que lições poderiam ser retiradas dos fatos ocorridos após os descobrimentos realizados pelas nações europeias nas terras que então passaram a ser denominadas de Novo Continente? Ramatiz, a designação das terras descobertas como Novo Continente revela em si mesmo a predisposição de ignorar a realidade de esse ser um continente habitado, com um passado e um presente tão reais quanto ou ainda mais do que a tradição do orgulho de raças e de castas que haviam estruturado o velho continente. A inabilidade e mesmo a crueldade com as quais se procurou ignorar a cultura anterior e os direitos humanos de seus representantes desautorizavam por completo os conquistadores a designarem os conquistados por selvagens ou primitivos. Em termos de evolução coletiva, os povos do Velho Mundo comportaram-se como cegos e surdos em relação à rica experiência vivida pelos povos da América em geral. A vida no Novo Mundo deveria representar uma belíssima oportunidade de congraçamento entre os povos de ambos os lados do oceano, que até então os separara para, daí em diante, ser obtido o enriquecimento geral do progresso do espírito humano na prática da fraternidade ampla e restrita entre todos os povos. Entretanto, os espíritos ávidos de usufruírem de forma selvagem e brutal os bens materiais da nova terra, dedicaram-se ao holocausto sistemático dos povos que os antecederam, renegando por atos, em seu furor de conquistas, as recomendações fraternas,
repetidas religiosamente em seus hinos, prece e citações do Evangelho do Mestre Jesus. Pergunta: poderíamos entrever nas palavras acima uma crítica à religiosidade humana? Ramatiz: sim, quando ela se transforma num arremedo, numa caricatura ou mesmo no proceder antagônico aos objetivos propostos. Pergunta: em tais casos, seria preferível eliminar a religiosidade dos procedimentos humanos? Ramatiz: a partir do momento em que o ser humano toma conhecimento das propostas do Evangelho de Jesus, passando a representar aos olhos de seus irmãos uma pequena parcela que seja dos bens da vida espiritual, sua responsabilidade encontra-se multiplicada ao infinito quanto à impressão que se gravará nas almas de seus irmãos relativamente aos bens da vida superior cuja harmonia encontra-se confiada a todos que se posicionam perante as coletividades como intérpretes ou canais de vias superiores do Espírito imortal. Foi desse modo que Jesus afirmou que os fariseus seriam culpados porque conheciam o caminho, não entraram nele e não permitiram que outros entrassem. Foi assim também que afirmou: muito será pedido a quem muito recebeu. Pergunta: tendo em vista a necessidade de tempo para que o amadurecimento do espírito se efetue, o procedimento inadequado dos descobridores em relação aos povos do continente americano poderia ter sido outro? Em outras palavras, a própria maturidade responsável pelo endurecimento espiritual da civilização europeia poderia ter sido superada para imprimir à colonização um aspecto ou um clima de congraçamento entre as raças. Ramatiz: a crueldade não representa uma característica do espírito imaturo e sim uma deturpação do sentimento, fruto do deliberado propósito de destruição a qualquer preço, como forma de apropriação indébita dos bens que a generosidade da vida proporcionou ao semelhante. É o fruto amargo da cupidez e do endurecimento resultante do cultivo sistemático do egoísmo. Pergunta: perdoe-nos, pois provavelmente por participarmos do panorama geral do egoísmo, fruto de nosso grau involutivo, os sentimentos acima descritos parecem-nos uma decorrência natural, até certo ponto, do nível evolutivo precário da humanidade. Isto é, não percebemos como os fatos poderiam ter sido encaminhados de outra forma, já que a civilização europeia, pelo que nos parece, não possuía, como coletividade, condições de se sensibilizar perante os danos que causava aos outros povos. Ramatiz: se houvesse uma determinação, por mínima que fosse, no sentido de equiparar imaturidade e crueldade, não existiria esperança de progresso para o espírito humano. Pergunta: nos vórtices profundos da viagem em torno do eu, a visão estreita e anuviada de seres humanos que somos costuma embaraçar-nos, ameaçando-nos com a perda do rumo certo. Como poderia ser superada tal condição no caso em apreço? Ramatiz: a condição de imaturidade representa uma incapacidade momentânea do espírito para discernir os caminhos como decorrência de uma vivência insuficiente, que o torna incapaz de perceber os melhores rumos. Entretanto, desde que consiga perceber o que se passa, abre-se para ele a possibilidade de escolha consciente e deliberada, ou seguir os procedimentos antifraternos ditados pelo egoísmo feroz ou aproximar-se de seus semelhantes despindo todas as capas do predomínio de pretensas superioridades, sejam de que natureza forem. Pergunta: desse modo, poderíamos considerar que os procedimentos cruéis, vingativos e degenerados do bom relacionamento humano poderiam ser evitados, mesmo nas fases ainda involuídas do espírito? Ramatiz: onde ficaria o livre-arbítrio, se assim não fosse? De que forma proceder ao aperfeiçoamento espiritual se não existisse uma liberdade interior absoluta, ao nível das deliberações de corresponsabilidade do eu humano com o eu divino? Pergunta: como situar nesse contexto os constrangimentos sociais e culturais? Ramatiz: da habilidade, fruto da autodeterminação, alcançada a cada momento para sobrepor os interesses do eu profundo aos do eu social e cultural, decorre a maior ou menor presteza na consolidação da evolução tão ansiada,
ou seja, da aquisição da paz do ser consigo mesmo e com a vida. Pergunta: não haveria pelo menos uma leve sombra de privilégio para os espíritos que desse modo encurtariam a sua jornada? Como compreender que uns consigam e outros não encurtar o caminho para sua realidade plena espiritual? Ramatiz, pelo uso da moeda forte do livre-arbítrio, quando bem empregado. Pergunta: como compreender melhor essa situação? Ramatiz, os bens da vida representam uma moeda forte capaz de obter para o espírito os ganhos ou lucros com os quais ele se compatibiliza. Se os seus bens forem negociados com a sombra, receberá juros ou lucros de obscurecimento de seus caminhos. Neste caso, mesmo no rumo da imprevidência, ainda assim seu aprendizado consistirá em acumular experiências capazes de alertá-lo, pela dor, sobre a necessidade de correção. Estará escolhendo um caminho mais longo. Entretanto, nada o impede de aplicar seus bens nos bancos da luz, suportando pacientemente e disciplinadamente o impacto permanente que as claridades da vida superior provocam ao proporcionarem a visão ampla dos caminhos árduos do amor. Autêntica terapia preventiva a ser adotada ou rejeitada, mas nunca escamoteada. Pergunta: como entender essa última afirmação? Ramatiz, pelas palavras do Mestre Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Todos os mestres de todos os tempos enfatizaram a importância capital do processo de escolha no caminho evolutivo. O espírito é um Deus em seu universo. Nele se repete a grande odisseia da criação em escala microcósmica. A cada momento, se pudesses ver com os olhos da alma, perceberias que se recria o vosso universo interior a partir de vossas predisposições, que podem ser voltadas para o ato de vos inclinardes sobre a vida com reverência e gratidão ou para levantardes vossa mão no ato de destruir, ferir e rebaixar o padrão de harmonização do microcosmo que representais, ao nível monstruoso do ódio, gerador da crueldade para com a vida que vos sustenta, num panorama de beleza e grandiosidade inigualáveis. Desse modo, pode-se considerar que todos os seres criados recebem o privilégio extraordinário de acelerar ou retardar, segundo suas deliberações e unicamente assim, a caminhada luminosa que lhes está destinada desde a sua origem no seio da divindade. Pergunta: entretanto, permanece em suspenso a ideia de que, poderosa como é, a força central da vida, dispondo de recursos inigualáveis, teria elementos para reverter tal situação, criando condições para a renovação dos espíritos em evolução, ou seja, minorando a ignorância sobre eles abatida por imposição do processo a que se encontram submetidos dentro dos véus de Maya. Que dizeis? Ramatiz, acabastes de descrever com precisão sintética a indagação milenar que se faz a si mesmo o ser humano desde as mais remotas eras. Esse enigma foi lançado pela esfinge na lenda de Édipo: decifra-me ou te devorarei. Tais palavras sibilinas podem ser entendidas como referentes à eterna insegurança dos seres encarnados, que precisa ser superada pela certeza interior do destino imortal do espírito, como única forma de, como seres encarnados, não serem devorados ou destruídos na esteira do tempo sem resultados palpáveis no que concerne a sua autodeterminação espiritual. O ser misto de humano e animal que a esfinge representa é o retrato simbólico da natureza dupla do ser humano que, enquanto não se define em relação ao real significado de sua existência, entrega-se a uma situação autofágica, devorando suas próprias energias sem resultados criadores para uma evolução libertadora dos condicionamentos da matéria. Ao contrário, desde o momento em que o ser encarnado toma consciência de sua natureza divina, começa a orientar seus esforços no sentido de consumir suas energias na tarefa sagrada de canalizá-las para os objetivos imorredouros de sua evolução crescente. Pergunta: entretanto, preocupa-nos a situação desvalida em que o espírito permanece enquanto isso não sucede. Como superá-la? Em outras palavras, se o ignorante ignora a existência de um bem que deve alcançar,
Que condição ele possui para conquistá-lo? Ramatiz, a energia crística do amor universal expressa-se, eloquentemente, nas mais sutis gamas de manifestação da vida e, assim sendo, o êxtase místico do amor a Deus revela-se no padrão vibratório de ocorrências inacessíveis à percepção humana, desde o girar dos sóis na ronda gradual dos manvantaras até a atração das partículas formadoras do que chamais matéria. Um hino de hosanas eleva-se permanentemente ao Criador, como um sublime acorde uníssono emitido pela criação que o busca e nele permanece simultaneamente. Policromas formas de expressar o amor à sua fonte são encontradas pelos mais diversos seres. Tal linguagem é percebida unicamente pelos que estão sintonizados com a sua origem, desde que estejam concordantes com sua faixa de evolução, isto é, não quebrem voluntariamente o pacto de amor existente entre sua expressão profunda e divina e a usina geradora da energia que sustenta o universo. A linguagem do alma expressa esse som harmônico resultante da ligação direta entre o Criador e a criatura, como um mar em sucessivos fluxos e refluxos, mas jamais inteiramente desvinculado da ação magnética de sua origem. E o movimento pendular do progresso estimula e repousa alternadamente a palpitação da vida em toda a amplitude do universo ao longo dos séculos e milênios, como um chamado intermitente para o despertamento dos seres em cada etapa da evolução prevista. Entretanto, o processo evolutivo prevê a implantação gradual de uma autoconsciência libertadora de todos os reflexos e condicionamentos em relação às fases menores do despertamento espiritual. E, o momento crucial de tal processo surge quando o fator decisão precisa intensificar-se em grau suficientemente eloquente a ponto de desenraizar do espírito gregário o ser que deverá ingressar gradualmente na esfera da autoconsciência. No hiato entre a animalidade total e a conquista do equilíbrio nos voos de espiritualização crescente, testa-se o tão falado livre-arbítrio, ponte de transição entre o progresso semi-automatizado e a liberdade de definir os próprios caminhos. Desde então, intensifica-se o diálogo do profundo do espírito e o limitado eu do ser envolto pela matéria obscurecedora de seu destino imortal. É então que ele recebe o privilégio reservado a todos, de ser o construtor de seu futuro, em pleno uso de sua própria autodeterminação, exercitada a cada momento de seu existir. Finalmente, é preciso considerar que nenhum ser é tão desmemoriado para ignorar totalmente sua origem divina. Mesmo aquele que se considera materialista ainda está se apegando à obra divina que o sustenta. Mas se prefere apegar-se à aparência em vez de buscar o que é duradouro, sua preferência é respeitada, pois o dom divino também está nele, o dom da escolha para uma autodeterminação preciosa, capaz de permitir-lhe testar, por si mesmo, os caminhos que lhe convém. Entretanto, desvalido ele nunca estará, pois todo o universo encontra-se à sua disposição para que o aprendiz possa usufruir até mesmo a experiência proveitosa de saber o que ocorre aos que escolhem os caminhos mais longos para chegar à meta. Pergunta: a descrição acima parece-nos esfuziante de beleza e grandiosidade, aumentando a consciência de nossas falhas produzidas no caminho evolutivo como espíritos impenitentes que temos sido. Tendo em vista o futuro a cada dia fazendo-se presente, como poderíamos nós, hoje, como parte do novo mundo, ou seja, do continente americano, tentar minorar os desvios em que nos embrenhamos até hoje? Ramatiz, como já foi dito em obra anterior, o panorama atual do novo continente revela uma situação de crise com alto potencial de negatividade, instalado e mantido pelos processos agressivos e antifraternos de solucionar problemas. Para que se diluam os índices hipertrofiados de egoísmo e orgulho criados pelas raças privilegiadas em detrimento de seus irmãos considerados inferiores, somente o panorama de grandes dores hoje resta, como tempestade benéfica destinada a desanuviar, por processos cáusticos, a atmosfera infectada da civilização que um dia representou o novo mundo a ser construído para o aprendizado do amor pregado pelo Mestre Jesus, o guia espiritual do planeta Terra.
Desviadas e cegas, suas ovelhas desgarraram-se perdendo por completo o rumo da paz e do amor por ele exemplificados. Escolheram Mamon por divindade máxima a ser cultuada e, mergulhadas nos frutos do cultivo de bens materiais em detrimento dos espirituais, embrenharam-se por um caminho sem retorno e sem saída, gerando a estupefação e o caos onde hoje não sabem como se orientar, exceção feita para catástrofe autodestrutiva.